vidas, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença, meu Deus, nessa noite, dessa segunda-feira, com muita gratidão, com muito respeito, com muita reverência. Meu Pai, com muito amor, com muito comprometimento, meu Deus. E se nos falta algo, meu Pai, nos coloca. Meu Pai, nós não podemos estar na sua presença, entrar na sua presença, meu Pai, voltar para a sua presença, meu Deus. Nós devemos, meu Pai, nos manter, meu Pai, diariamente. A cada milésimo de segundo, meu Pai, o Senhor precisa estar no controle das nossas vontades e decisões. Meu Deus, nós iniciamos, meu Pai, esse trabalho. E já pedimos, meu Deus, que o Senhor tome o controle dele. Tome o controle da nossa vida, da nossa mente, meu Pai, do que falamos, pensamos, agimos, meu Pai. Da maneira, meu Pai, que sentimos, meu Pai, dos desejos, meu Pai, até os ocultos do nosso coração, do nosso consciente, do nosso subconsciente. Perdoa-nos, meu Pai. Perdoa se falamos, meu Pai, se pensamos, se agimos, meu Pai. Nos perdoa, meu Deus. Precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Misericórdia do Teu povo. Misericórdia, meu Pai, da nossa família. Misericórdia, meu Pai, de todos, meu Pai. Misericórdia, meu Pai, da nossa igreja, do nosso país. Misericórdia, meu Pai, daqueles que pararam, daqueles que abandonaram, daqueles, meu Pai, que desistiram, daqueles, meu Pai, que estão chegando à igreja ainda, daqueles, meu Pai, que estão iniciando agora a transmissão. Meu Pai, misericórdia de todos nós estamos, meu Pai, aqui com um só intuito, meu Deus, crescer, nos aproximar, aprender, meu Pai, nos arrepender, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, pelo Senhor. Se não for a Ti, meu Pai, não há motivo, meu Pai, de nós estarmos aqui. Somente a Ti, meu Pai, o Senhor é o único motivo. Meu Pai, nada mais importa, nada se compara a Ti, Senhor. Jesus, Tu és o centro. E tudo, meu Pai, sempre irá apontar para Ti, Jesus. Tome o controle das nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, que se há, meu Pai, espíritos, laços, setas, se há, meu Pai, algum sentimento de tristeza, remorso, se há, meu Pai, algum espírito de dúvida, de incredulidade, de preguiça, de acomodação, de vontade de parar, de retroceder, se há, meu Pai, esse peso no corpo, esse bloqueio mental, esse bloqueio espiritual, essas travas, meu Pai, que vem, meu Pai, impedir, Senhor, a absorção, a transformação, a evolução, o crescimento, meu Pai, de nós ordenamos agora, meu Deus, que todo espírito que se levantou para destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, o nosso relacionamento com Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Pai. E pedimos, meu Pai, que o Senhor tome o controle das nossas vidas. Meu Deus, usa-nos, aprove-nos. Meu Deus, nos coloque nos seus planos. Não esqueça de nós, meu Pai, quando o Senhor for fazer algo. Meu Pai, nesse dia, o amanhã, na semana que vem, nesse ano, nesse tempo, nesse país, nesse mundo, meu Pai, não esqueça de nós. Não esqueça, meu Pai, do povo do Ministério Mudança de Vida. Não esqueça, meu Deus, de todos nós que estamos aqui, meu Deus. Lembra, Senhor, lembra-te de nós. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, meu Pai, para tudo. Ao andar, ao respirar, ao comer, ao orar, até mesmo para adorar, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Senhor. Tome o controle, meu Pai, deste culto, deste trabalho. Que não seja eu, meu Deus, aqui, mas seja o Teu Espírito, meu Pai, atuando, conduzindo, orientando, meu Deus. Que seja o Teu Espírito, meu Pai, autorizando cada palavra, cada versículo lido, cada revelação entregue, meu Deus. Meu Deus, que a partir, meu Pai, deste dia, situações, meu Pai, na nossa vida comecem a andar. Meu Pai, que este culto seja um divisor de águas. Meu Pai, que portas, meu Pai, sejam abertas, meu Pai, durante e após este trabalho.
Meu Pai, enquanto nós estamos aqui, meu Deus, orando, buscando ao Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha tirar a paz dos nossos inimigos. Que portas, meu Pai, que saídas, que brechas sejam, meu Pai, abertas para nós. E que este trabalho, meu Pai, venha gerar grandes milagres, grandes testemunhos, que seja um gerador de vitórias. Sim, meu Deus, que venha causar muitas boas novas para o reino, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse, eu declaro, eu profetizo, eu sentencio, meu Pai, vitórias, meu Pai, para nós, para o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Pai, para aqueles que estão aqui, que deram tudo, aqueles, meu Pai, que estão a caminho, aqueles que estão, meu Pai, em um dos nossos templos, aqueles que estão, meu Pai, pela transmissão nesse momento acompanhando, que nós sejamos sentenciados, meu Pai, a uma vida vitoriosa, próspera, feliz, abundante, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, creio, meu Pai, na Tua operação, e peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que este trabalho seja consagrado ao Senhor, e que nós venhamos, meu Pai, a viver, meu Pai, uma grande noite, um grande trabalho. Nós te amamos demais, meu Deus, e nós agradecemos, meu Pai, por este momento, meu Deus, e já agradecendo, meu Pai, já agradecemos por aquilo que está por vir ainda. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, 10 vezes mais. Amém, amém, graças a Deus, maravilhoso, maravilhoso. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, obedeça da primeira vez. Não fuja da vontade de Deus. Muitos têm o costume de ficar fugindo. A vontade de Deus é uma vontade clara. Que você vença, que você seja feliz, que você viva uma vida abundante. Mas como para qualquer coisa na nossa vida existem regras. Para um atleta olímpico, ele precisa seguir as regras. Se você sai antes da largada, você queima e você não tem uma outra chance. Todos aqueles 4 anos que você treinou para Olimpíadas é jogado fora num passo que você dá sem a permissão. Nós não podemos mais ficar acreditando que as minhas vontades vai sobressair as vontades de Deus. Ele não vai mudar de ideia. O sucesso e vitória não é uma decisão de Deus, mas é um desejo de Deus. Deus não faz escolhas por nós. Por isso que Ele te deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade. Você tem a possibilidade de decidir e escolher em função da sua vontade. Se a sua vontade estiver alinhado com as vontades de Deus, você vai vencer. Você vai ser feliz. Vai ter uma geração poderosa. Se estiver fora, você vai perder tempo. O sucesso não é uma decisão divina, mas é um desejo de Deus. A Bíblia é um livro de decisões. E eu não me torno aquilo que sou ensinado. Eu me torno aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Seus compromissos combinam com as suas convicções. Sempre tenha isso na tua cabeça. Todos os seus compromissos vão estar alinhados com as suas convicções. Você pode ser ensinado todos os dias. Mas você só irá viver de acordo com aquilo que você crê. Aquilo que você acredita. Você só vai viver de acordo com as suas convicções.
No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amidai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue. Na Almeida ainda fala clame. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Grave bem isso. A maldade subiu. A maldade chegou num limite tão absurdo. A gente lê, quando a gente começa a conhecer e começar a pesquisar um pouco, a gente vê que Nínive é a capital do grande império assírio. Era uma força dominante no mundo naquela época. E nenhum profeta jamais tinha sido enviado àqueles gentios, muito menos aos ninivitas. Porque o povo ninivita é um povo cruel, um povo violento, um povo agressivo. E a mensagem aqui já diz: pregue contra, clame contra. Quer dizer que não seria uma mensagem que iria agradar, não seria uma mensagem de boas novas, seria uma mensagem para você se arrepender. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem forte, uma mensagem que bateria de encontro com os seus desejos, os seus pecados, tudo que era contrário à vontade de Deus. Ele iria trazer e levar, no caso, uma mensagem advertindo-os dos seus pecados. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Presta muita atenção nesse versículo, que ele diz muitas coisas. Jonas fugiu. A gente já vê a primeira coisa. Ele fugiu da presença do Senhor, e a palavra do Senhor é muito interessante, porque ainda na Almeida, essa aqui nem veio, mas na Almeida ainda fala 2 vezes, presença do Senhor. Tarsis estava localizada à costa sul da Espanha, e ela estava totalmente contrária à direção de Nínive. Nínive ela estava sentido para o oriente, Tarsis estava sentido para o ocidente. Ele desceu, e todas as vezes que andamos no caminho oposto do propósito que Deus tem para você, nós estamos descendo na vida, descendo em resultados, descendo em propósitos, descendo em vitórias. Até então, a mensagem tinha sido colocada para Jonas. Por quê? Era a missão dele. Mas quando você pega essa mensagem e você não aceita da maneira correta, você não recebe da maneira certa, você vai tomando as suas decisões na força da carne, na força humana, e tudo que é feito pelas decisões humanas da carne é só descida. Você desce, você primeiro sai da presença de Deus, e quando você foge da presença de Deus, está ali, a primeira frase. Dirigindo para Tarsis, desceu a cidade de Jope. Você desce para Tarsis, depois você desce para Jope, depois você desce para o barco, depois você vai descendo na vida. Porque quando a gente está fora de Deus, não há crescimento. Você não cresce, você não sobe, você somente desce. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Vamos ler essa última frase junto. Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente.
Eu creio que não há consciência mais insensível do que um crente desobediente. Crentes cauterizados trazem prejuízo para si mesmo e prejuízo alheio. Não uma mente mais insensível que não está vendo, não liga para o que está acontecendo com uma pessoa desobediente fora da presença de Deus. Crentes muitas vezes egoístas, vendo o seu navio, a sua casa, a sua família, o seu financeiro, a sua saúde, vendo muitas vezes o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, acontecendo de estar o mundo caindo fora, está tudo afundando, e ele está inerte, ele está dormindo, ele está desobediente. Se você vê que até os marinheiros, até o ímpio clamava a seus deuses, isso mostra que até os pagãos sabiam que aquela tempestade não era natural. Até o ímpio sabia que aquilo não é natural. Aquilo não era natural, eles já navegavam por aqueles mares, aquilo era sobrenatural. Até eles tinham esse discernimento. E muitos crentes muitas vezes não se movem, muitas vezes não se posiciona, muitas vezes não se levanta, muitas vezes fica omisso. O mundo está caindo lá fora e você está dormindo. Está uma tempestade na sua família, na sua saúde, uma tempestade por aí, em toda a nação, a gente vê muito isso. Tudo está caindo aí fora. O crente que sabe da verdade, o crente que sabe como se posicionar, o crente sabe com as ferramentas certas, o crente que sabe aonde deve seguir, aonde deve correr, para onde deve clamar, inerte, simplesmente omisso. E você vê pagão, você vê ímpio se posicionando. Tem vídeos na internet, várias seitas, religiões se posicionando. Tem a sua convicção, busca as suas ferramentas. E nós muitas vezes fica deixando as coisas acontecer. Não se movimenta, tudo está caindo, o mundo está derrubando, está sendo derrubado. E muitas vezes crentes se posicionando contra os valores e princípios. Sabe o que deve fazer? A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Porque muitos ainda estão dormindo. Jonas só chegou nesse ponto, presta atenção. Porque primeiro ele fugiu do propósito, se acovardou, teve medo. Porque estava mais ligado aos ninivitas do que ligado em Deus. E quando você está ligado mais aos ninivitas, quando está ligado mais aos problemas, você só desce. Jonas ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, agora ele desceu para o porão, e vai acabar na barriga da baleia. Ou melhor, na barriga do grande peixe, como a Bíblia relata. Qual será a posição que você está? Será que você está na posição que você não está fugindo para nada, você está enfrentando, indo de encontro ao propósito que Deus te apresentou? Ou você está na posição, primeiro, no nível 1, está fugindo da presença de Deus? Ao invés de estar na igreja, ao invés de estar cultuando, ao invés de estar fazendo os trabalhos, ao invés de estar no teu propósito, está correndo atrás de alguma coisa? Ou será que você já está chegando a Tarsis, chegando a Jobe? Ou será que você já está dentro do navio? Ou será que você já se encontra dormindo no porão? Ou será que a última porta, última saída, última gota da misericórdia de Deus, você está dentro da barriga do grande peixe? Porque querendo ou não, estava ruim, escuro,
A Bíblia relata ainda que algas, né, tem versão que ele fala, desceu, ele viveu a morte. A Almeida fala, eu estava no inferno, mas pelo menos Deus ouviu. Nós precisamos levantar e parar de ficar dormindo. Nós não podemos mais ficar brincando de ser cristão, brincando de ser profeta, brincando de ser evangelista, brincando de ser membro, brincando de ser crente que esquenta banco de igreja. As coisas já estão acontecendo e ela não tende a melhorar. Ela tende a ficar pior. Bispo, está sendo pessimista? Não estou sendo pessimista. A palavra de Deus nos mostra. As coisas estão acontecendo já. E nós não podemos estar dormindo, tendo as experiências que temos. Sabemos como agir, mas não age. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Não podia ficar pior, né? Além de estar saindo na presença de Deus, desobediente, está vendo o mundo acabar, fingindo que não é com ele, omisso ainda, agora recebendo pito, apito de ímpio. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se. Até o ímpio sabe que esse é o momento de levantar. Você vê para todo lado se levantando, se posicionando à esquerda, fazendo tudo o que quer. Coisas acontecendo e a gente vai ficar olhando. Você vai ficar olhando. Nós não podemos mais ficar olhando. Não há mais tempo disso. Não tem mais espaço para crente inerte. Não tem mais espaço para crente omisso, crente desobediente. Não tem mais esse espaço. A gente precisa escolher. Ou eu vivo pelas vontades de Deus, ou eu paro de ficar querendo tomar decisões por ninivitas e começo a tomar decisões por Deus, ou eu vou viver uma vida fugindo, uma vida miserável, uma vida que, além de eu descer até a última porta do fundo do poço, ainda estou pagando por isso. Ele pagou para entrar no navio. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava aqui no sono da negligência. E a displicência do profeta foi repreendida pela fé dos pagãos. Isso me faz lembrar ainda dos profetas de Baal. Quando você lê aqui em 1 Reis 18, 28. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Os profetas estavam lá. Passaram a gritar, ferir, usar tudo que tinha e ficaram lá ensanguentados. Será que você sangra por Deus? Será que você está sangrando, dando tudo? Porque o ímpio com as suas convicções estão fazendo isso. O ímpio com as suas mentiras estão fazendo isso. O ímpio com a sua cegueira está fazendo isso. Será que a gente que conhece a verdade, tem a liberdade, o poder da decisão, total livre-arbítrio, a gente está fazendo o nosso melhor? Porque aqui os profetas de Baal estavam lá, fazendo tudo. Pior que o pagão, o ímpio, é aquele crente que sabe que deve fazer, sabe que deve obedecer e não faz. Sabe que pode orar mais, sabe que pode sacrificar mais, sabe que pode jejuar mais, sabe que pode se aprofundar mais na palavra de Deus, sabe que pode pregar, evangelizar, sabe que pode fazer muito mais, mas não está fazendo. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas.
É interessante que a sorte que foi lançada não mostrou o problema, mas mostrou o gerador daquele problema. Deus mostra para nós que, muitas vezes, para não dizer todas, sempre é nós o problema. Mas quanto mais distante de Deus, mais você vai ter menos a sensibilidade, o discernimento, e vai ouvir menos a voz do Espírito para saber qual é o problema. Aonde eu devo me direcionar o problema. Mas você pode trabalhar pelo processo da eliminação. Você dá tudo que você tem. E depois Deus mostra o que você precisa. Porque a gente não pode viver uma vida do que eu quero. Porque Deus não vai me dar o que eu quero, Deus vai me dar o que eu preciso. Deus sempre vai te dar aquelas vitaminas necessárias para você enfrentar. Você não vai precisar de ferramentas a mais para enfrentar os seus Golias. Deus vai te dar exatamente o que você precisa. E saiba que sempre você pode, dentro de você, questionar se isso pode dar certo ou não. Mas saiba que quanto menor a sua ferramenta, mais a glória de Deus vai ser levantada e exaltada. Quanto maior o problema, quanto maior o seu Golias, mais o nome do Senhor vai ser exaltado com a sua vitória. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Olha as perguntas, os questionamentos. As perguntas desses ímpios revelam a essência do plano de Deus para toda a humanidade. Você vê a pergunta, quem é o responsável por essa calamidade? Quem é o responsável pelo problema que você está vivendo? Quem é o responsável por todas as situações? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Você só terá essas respostas se você ter um relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, você já vai estar o quê? Entendendo e andando segundo as vontades de Deus. E nós precisamos dessas respostas. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Olha a resposta. Olha a resposta de Jonas. Aqui ele está dizendo, eu sou crente, nasci num berço cristão, sou crente, sou obreiro, sou pastor, sou evangelista, eu sou crente há 10, há 20, há 30, há 40 anos. Tenho todos os dons do Espírito. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Como uma pessoa que já chegou nesse nível, nessa experiência, nesse conhecimento de fé, estava tomando decisões assim? Como você, que muitas vezes chegou já num nível tão alto em Deus, viveu tantas experiências, quando você olha para o retrovisor, você vê como você chegou na igreja, você vê que hoje, como você está, talvez você não está do jeito que você queria, mas você está muito melhor do que quando você chegou. E nós já vivemos tantas coisas, tantas experiências, sabemos e conhecemos o Deus que servimos, e agindo dessa maneira, pior que ímpio, pior que pagão. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará.
pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele tinha total consciência do que estava acontecendo. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitos demoram demais. Demoram demais. Sabe que o problema da sua casa é você. Sabe que o problema da tua empresa não andar está sendo você. Sabe o problema da sua saúde, até mesmo da saúde dos seus filhos. Eu lembro quando o Davi, foi parar no hospital por insuficiência respiratória, ele tinha 2 aninhos, um ou dois aninhos. Eu sabia que aquele problema era meu. Eu sabia que Deus me exigia coisas que eu não estava dando. E a partir do momento que eu comecei a dar aquilo que Deus estava exigindo de mim, o Davi, ele melhorou. Ele ficou internado. Mas através da minha decisão, a tempestade que toda a nossa família estava vivendo, ela foi acalmada. Isso diversas vezes a gente vê isso. O João já aconteceu a mesma coisa. Já teve situações que foi parar também no hospital. Era decisões minhas. Era cobranças de Deus sobre mim, sobre a Jéssica. E Deus estava exigindo. E Ele sempre vai exigir. Ele não é um Deus perverso. Isso é maneira, porque se não for assim, de que forma muitos vão sair dessa tempestade, dessa calamidade? Se não for desse momento, tem pessoas, como Jonas, que ele vai de 8 a 80. Ele faz sem pensar. E ele se joga e vai afundando, ele não para. E somente quando para na barriga da baleia, ele começa a se arrepender e buscar esse livramento. Infelizmente que tem muitos, e a maioria das pessoas querem pagar para ver. Não querem aprender. A gente pode aprender pela palavra. A gente pode aprender pelos exemplos que a palavra nos fornece. A gente pode aprender com o irmão do lado que está vivendo coisas. Você pode aprender pelos testemunhos que você vê todos os dias nas redes sociais. Você pode aprender pelas pessoas que estão ao seu redor. Ou pode cair e parar na posição de aprender pelo professor da dor, o professor da humilhação, o professor da miséria, o professor da calamidade. Nós não precisamos mais aprender pela dor. A gente pode aprender pelo amor. A gente pode se voltar para Deus de maneira mais rápida. Ninguém precisa cair, parar na barriga da baleia para começar a mudar. Ninguém precisa estar envolto de algas, como a palavra diz, ele estava envolto de algas, quase morrendo, para começar a se arrepender, para buscar o arrependimento. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles tentavam, mesmo Jonas não tinha tentado. Porque tem crente que na hora já pega o cara e joga. Mas o ímpio estava aqui. O ímpio ainda tendo mais misericórdia do que ele teve sobre todos os marinheiros ali. Ele estava dormindo enquanto eles estavam jogando todas as cargas no mar. Estava tentando de todo jeito, tendo prejuízo, jogando tudo. Eles estavam tentando de tudo e o bonitão estava lá dormindo. A insensibilidade de um cristão desobediente é isso. Não pensa em ninguém. E a gente não pode ser assim. Porque até o ímpio ensina aqui. O ímpio ensinou, dando um pito, o que você fez? Levante-se. Que Deus você serve? Porque as perguntas trazem uma consciência. Eles estavam tentando ajudar o Jonas, por quê? Ajudando ele vai se ajudar também. A gente precisa se ajudar. Porque Deus, ele é tão bom, que Ele nos envia muitas vezes um ímpio ousado para nos ajudar a entender.
O ímpio é usado, muitas vezes o ímpio é usado para te favorecer, não quer dizer que ele é aprovado, mas ele é usado para te abençoar. Deus ele vai usar qualquer pessoa, e aqui Deus estava usando. Todos, desde Jonas, a toda, os marinheiros se arrependeram e conheceram a Deus através desse problema. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando nós pegamos problemas, situações, falta de decisões, vontades próprias, imoralidades, problemas que está trazendo tempestade para a nossa vida, e jogamos fora. A decisão não era fácil. Tanto que não era fácil que eles começaram já a clamar, eles mudaram a fé deles por aquele problema. Mas a decisão era necessária. Decisões difíceis precisam ser tomadas para a tempestade da sua vida aquietar. Decisões difíceis precisam ser tomadas para a calamidade encerrar na sua vida. Essas decisões foram necessárias. E muitas vezes parece que tira pedaços de nós. E traz essa dor. Você vê uma angústia. Você vê um medo, um temor na oração deles. Não caia sobre nós culpa de matar um inocente. Eles não queriam que eles recebessem aquela culpa, porque agora eles conheciam aquele Deus, o poder daquele Deus. Jonas, através de toda aquela tempestade, fez todos ali se converterem. Como pode alguém acreditar que pode escapar de Deus? Jonas, o profeta, acreditou nisso. Ele fugiu da presença de Deus. E a gente vê aqui uma loucura, uma insensatez, uma falta de responsabilidade. Você vê uma frieza, você vê uma covardia. Um homem que já conhecia Deus. E a gente vê que ele sabia dizer quem era Deus. O Criador de tudo, mas ele não acreditava nisso. Porque se ele acreditasse, ele saberia que ele não poderia fugir de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Deus não vai mudar de ideia. Às vezes a gente está tentando fazer coisas e a gente acha que Deus vai mudar de ideia. Deus, se Ele direcionou você a fazer algo na sua vida, você precisa fazer e rápido. Se Deus Ele mandou você tomar decisões, você precisa tomar decisões de maneira rápida, objetiva. Mudança tem que ser radical. Se você tiver uma obediência parcial, isso não é obediência, isso é desobediência. A obediência em Deus precisa ser radical. Porque só tudo que é radical vai trazer o quê? Resultados radicais. Vai acelerar e destravar de maneira radical. Deus, Ele não mudou de ideia. Jonas não ouviu nada diferente do que já havia ouvido. Quando você vai ver no versículo 3, você vai ver Deus falando a mesma coisa, pela segunda vez vai para Nínive, e é assim que as coisas funcionam. Deus manda, nós obedecemos. Precisamos parar de procurar opções fora de Deus.
Muitas vezes nós temos lá o plano D, o plano de Deus. Mas a gente quer escolher o plano A, a gente quer escolher o plano B, a gente quer escolher o plano C. E quando falamos que eu vou escolher algo fora dos planos de Deus para a minha vida, nós vemos que nós estamos perdendo a nossa vida. E quando nós estamos perdendo a nossa vida, nós estamos perdendo tempo também. Jonas aqui estava perdendo tempo. Você não vai mudar a decisão de Deus. Jonas não teve o poder de mudar a decisão de Deus. Aqueles homens, mantendo Jonas no barco, não teriam o poder de mudar a ideia e a decisão de Deus. Quando falamos em perder a nossa vida, falamos de desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar energia fora dos planos de Deus. As pessoas estão desperdiçando tempo. Jonas só perdeu tempo com tudo isso, só desperdiçou dinheiro, só desperdiçou energia. Você vê que Jonas ele fugiu, a Bíblia fala ainda no 1:3, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. As pessoas só estão empobrecendo fora de Deus. As pessoas querem ir lá pegar um negócio bom ali, deixa eu pegar um pulo do gato. Todo dia, quando eu vou lá abrir um programa, um culto, tem lá. Olha a minha conta bancária, olha o que eu fiz, sempre com 15 carros. Mercedes, moto, Ferrari, tudo. O cara na lancha, tudo tem. Aí o que te vendem tudo. Mas vendem coisa até assim, eu estava vendo umas coisas, hoje em dia estão vendendo água, estão vendendo gelo para esquimó. E tem gente que cai. Ainda tem gente que cai. Por quê? Porque acha que existe, o jeitinho fácil. Todo mundo procura ganhar na Mega Sena de algum jeito. Agora, a maior Mega Sena que você vai ganhar é quando você estiver nos planos de Deus. Porque Deus é um Deus abundante. E a abundância vem de uma ausência de necessidade. Abundância na família, abundância na sua saúde, abundância no seu casamento, abundância no seu financeiro, abundância entre seus filhos, a sua alegria, a essência, a felicidade que Deus dá, no seu financeiro. A vida não tem um botão para voltar a fita. E a razão pelo qual precisamos acertar pela primeira vez. Jonas podia já ter decidido na primeira vez, escolhido a primeira, a única saída, a única opção. Tem pessoas que estão querendo tomar e tentando outros planos. E só perde tempo. E precisamos prevenir o arrependimento. Porque eu tenho certeza que Jonas na barriga daquele peixe estava bem arrependido. E quando a gente fala de prevenir arrependimento, significa avaliar com sinceridade quais os compromissos que estão moldando a minha vida. Todas as nossas escolhas escolhas envolvendo relacionamento, envolve escolhas envolvendo trabalho, envolvendo lazer. E nós precisamos estar alinhado, moldado e avaliando sempre, manter o nosso único foco, que é o compromisso que eu tenho com Deus. Você vê até Paulo falando isso aqui em 2 Timóteo 2, capítulo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo aqui já está falando de soldado. Soldados são pessoas que se alistam para servir e prestar um serviço em defesa do seu país. Nós somos soldados de Cristo. E nós temos uma missão muito clara. E nós precisamos andar nesse propósito. Um soldado só tem uma coisa em mente, que é cumprir a sua missão. E a nossa missão é agradar a Deus. A nossa missão é viver uma vida que agrade, e que motive, e que influencie pessoas. Viver é para agradar a Deus,
É o motivo que você se alistou. No 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. As Olimpíadas existem regras, no seu trabalho existem regras, até na guerra existem regras. Para você viver uma vida vitoriosa, você precisa seguir a constituição do céu. E você não vai seguir fugindo do propósito e do plano D, o plano de Deus. Quanto mais a gente perde tempo, ficar procurando opções, mais a gente desperdiça dinheiro, desperdiça a nossa vida, desperdiça o propósito de Deus e gera uma geração, muitas vezes, humilhada, uma geração destruída. Jonas 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Essa frase que ele diz, mostra alguém que parou de olhar para o santo templo. Será que nós precisamos estar aqui, passando por essa situação, para voltar a olhar para o santo templo de Deus? Será que você precisa chegar numa situação como essa? Ser expulso da presença de Deus por decisão própria, para começar a entender que somente Deus vai me dar a vitória, somente Deus vai me levantar, somente Deus vai me curar, somente Deus vai me prosperar. Será que eu preciso estar dentro da barriga do peixe para virar isso? Porque ali tinha duas opções, só tinha duas opções. Ou ele era vomitado ou virava estrume. Não tinha mais opção. A gente não tem mais opção. A gente não tem mais de alguma forma fugir. A gente precisa voltar a olhar para o santo templo de Deus. A buscar o arrependimento. A buscar a misericórdia. Não existe mais o plano B, o plano C. Só existe o plano de Deus. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Olha como ele descreve. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. O Senhor, meu Deus, Ele resgatou ele da morte. A morte do pecado. A morte de uma vida sem propósito. A morte de um casamento destruído. A morte de uma vida financeira totalmente arruinada. Deus é o único que pode te tirar do aprisionamento e das profundezas da sepultura que muitos estão. Deus é o único que pode te resgatar. Quanto a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Vamos repetir todos juntos. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Será que você está cumprindo totalmente os votos que você fez com Deus? Os propósitos?
as promessas? Será que você não está devendo nada para Deus? Será que você já pagou tudo? Será que você está orando mais? Será que você está clamando mais? Você está aproveitando todas as suas oportunidades? Será que a sua liberdade você está usando com sabedoria? Essa liberdade religiosa que você tem? Será que nós estamos dando o nosso melhor? Será que Deus está olhando para você lá de cima e está se agradando de você? Porque a salvação vem do Senhor. O único que pode trazer a salvação para a sua vida será o Senhor. O único que vai salvar tudo, desde daquilo que você possui, a toda uma geração de filhos e netos e bisnetos, será a decisão de hoje. A decisão que você está tomando agora. A decisão de voltar e pagar o que eu devo. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus o parou e o travou no lugar, que era impossível dele sair. Jonas 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. A palavra do Senhor veio pela segunda vez. Você vê, no capítulo 1, o chamado de Deus e a rebelião de Jonas. Você vê no capítulo 2, revela um arrependimento. E Deus salvando Jonas da morte. Essa salvação da morte. E agora você vê no capítulo 3, revela a pregação de Jonas a Nínive e o arrependimento da cidade. Eu acredito que muitos poderiam ter só um capítulo, mas bendito a barriga do peixe. Bendita a lepra de Naamã. Bendita coisas que chegam na nossa vida que vêm para mudar. Deus ele não quer matar, mas a decisão de morrer vai ser nossa. Porque se a gente morre em Deus, todos os dias você está morrendo para a sua vida. Quando você sai da presença de Deus, você está fugindo de uma vida poderosa e abundante que Ele tem para você. E pela segunda vez, a palavra veio. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Sendo necessária 3 dias. Era uma cidade com mais ou menos uma circunferência de 103 quilômetros quadrados. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou o manto real. Vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Esse versículo nos ensina muitas coisas. Ele levantou do seu trono. E aqui revela uma disposição sincera, deixando toda a sua posição de lado. Um líder, que é o líder mundial da época, é a maior força que existia. Com essa decisão, ele estava dizendo e reconhecendo que o Senhor é o Rei. E somente Deus salvava. Ele estava reconhecendo, saindo do trono, que quem deveria permanecer e estar naquele trono era Deus. A decisão desse rei, através desse exemplo, começou a trazer mudança para todos os seus liderados. E só depois de dar esse exemplo, ele fez essa proclamação. Eu vejo aqui
revela essa integridade. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Um decreto do rei não tem o poder de trazer um arrependimento. O arrependimento, a salvação não pode ser legislada por decretos, mas sempre será resultado de uma decisão, e não a causa de uma decisão. O resultado de uma decisão de uma liderança vai gerar um resultado, e não a causa. Foi o resultado de um líder mais poderoso da terra sair do seu trono, tirar suas vestes reais e sentar sobre as cinzas, que fez todo aquele povo se arrepender. Lembre-se, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. O momento era buscar a misericórdia de Deus. Deus, Ele não salva no pecado. Deus salva do pecado. Você precisa estar buscando a misericórdia de Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar àquele primeiro amor que muitos deixaram. E começar a viver essa vida. A Bíblia diz aqui em Lucas 3:8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Nós precisamos dar esses frutos, que demonstrem esse arrependimento. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Você vê que ele usa a palavra talvez. Mostra um discernimento. Um discernimento do ímpio que muitas vezes falta no próprio crente. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu. Toda vez que nós lemos essa escritura, nós precisamos ficar tocados pela essa atitude do rei. Ele saiu do seu trono e tirou suas vestes e vestiu o pano de saco. Ele se humilhou. Ele buscou arrependimento. Aqui eu mostro um rei que não pensava somente nele. Ele pensava no povo. Ele pensava na nação. Um rei que sabia que um rei que teme a Deus, um governante que teme a Deus, gera uma nação próspera, uma nação abençoada. Por isso que nós devemos que nos posicionar em muitas coisas. Porque decisões nossas, a decisão nossa, tem que ser mediante os nossos valores e princípios. E quando nós vemos pessoas colocando Deus em lugares altos, nós sabemos que isso é um efeito. O efeito será uma geração abençoada. Se nós posicionarmos a nossa vida, parar de achar que Deus tem planos diferentes. O plano de Deus é um plano claro. Você precisa viver uma vida que honre a Deus e pagar tudo aquilo que você deve. Você precisa voltar e ouvir uma vez só. Nós precisamos andar no caminho que Deus já te direcionou. Parar de fugir e achar que Deus vai mudar de ideia. Achar que Deus vai talvez mudar o caminho, talvez Deus quer que você vá por esse, mas você quer ir pelos atalhos. Deus quer que você vá pelo caminho, porque o caminho ensina, o caminho faz você aprender, o caminho te gera experiências, o caminho te gera resultados maiores, porque a gente está focado no resultado, mas Deus sempre está focado no processo. E a Bíblia é um livro de decisões.
Você não se torna aquilo que é ensinado, e sim naquilo que você crê. Nós precisamos crer. Infelizmente, a maioria das pessoas ama mais os milagres do que a Deus. Nós não podemos mais ficar buscando somente bênçãos, ficar buscando somente a mão de Deus e fugir da face. Você precisa buscar um relacionamento. Nós precisamos buscar esse entendimento todos os dias. Porque se viver uma vida que só gera riqueza, só gera resultados, eu só quero lazer, eu só quero aquilo, eu só quero salário, eu só quero... Você vai ver que você vai fugir do propósito. O relacionamento com Deus, andar pelos caminhos que Deus te direciona, vai gerar uma vida poderosa, uma vida abundante, uma vida... como aqui Jonas ainda, ele atrasou a sua vida. Se ele tivesse entendido de maneira rápida, obedecido de maneira objetiva, ele não teria passado por tudo isso. Obedeça da primeira vez. Não fuja das vontades de Deus. Se for necessário, jogue. Jogue a sua Nínive. Eu sou aquilo que eu creio. Você precisa crer. Você precisa obedecer da primeira vez. Nós precisamos parar de ficar achando que fugir de Deus a minha vida vai melhorar. Porque quando a gente está fora da presença, sempre é descida. Quando eu estou na presença, sempre estarei subindo. Sempre estarei vencendo. E mesmo sendo difícil. Essa decisão de Jonas, muitos tomam. Porque não era um povo fácil de lidar. Era um povo cruel. Nós não podemos mais parar e ficar olhando para quem são, mas você precisa olhar e ter a mente de Cristo. Sempre ter esse olhar de misericórdia. Entender que o propósito de Deus, os planos de Deus é muito melhor que o meu. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Obedeça de maneira imediata. A velocidade da mudança dos ninivitas, a velocidade do arrependimento dos ninivitas, precisa te ensinar algo hoje. Porque muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, nós achamos que andamos segundo a vontade de Deus, nós achamos que somos muito espirituais, que temos 10, 20, 30 anos de igreja, e chega a pessoa ontem, se arrepende ontem, e já começa a vencer. A velocidade dos ninivitas, de vestir o pano de saco, de jejuar, de entregar tudo. Você que vê que colocou animais, colocou os filhos, colocou todo mundo. O rei, ele saiu do trono. E nós precisamos parar de viver essa mentalidade muitas vezes arrogante. Que eu estou no meu trono, estou confortável, e o mundo tem que mudar e não eu. A minha esposa tem que mudar e não eu. O meu marido que tem que mudar e não eu. O problema é os meus funcionários, o problema é o governante, o problema é minha vida, é meu salário. Tudo é seu problema. Mas Deus mostrou aqui, Jonas era o problema. Busque ser um solucionador de problema. E não ser o problema que precisa ser solucionado. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus.
de andar. Quero um novo Os ninivitas coração. atraíram a paz quando deram crédito à palavra de Deus. Dai-me um coração. O momento é você dar crédito à palavra de Deus. Segundo teu coração. E se é necessário um arrependimento, se arrependa. Jesus. Busque obedecer a Deus. Volte pelo caminho que você em algum momento se perdeu. Jeito de andar. Deus quer te abençoar. Quero um novo Você tem um propósito grande em Deus. Deus tem planos poderosos na sua vida. E você não pode mais ficar rodando, ficar dormindo, ficar julgando, ficar condenando. Somente Deus que pode julgar. Somente Deus que pode tratar. Nós não podemos mais viver uma vida arrogante, uma vida teimosa, uma vida desobediente. Viver uma vida desobediente não é viver, é sobreviver. Deus não te trouxe para você sobreviver, Deus te trouxe para você ter uma vida e vida com abundância. Volte e ouça o chamado de Deus. Se arrependa. Busque o arrependimento. Fale com Deus. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus. Pai amado, Centro da tua vontade. estamos na sua presença, meu Deus. Meu Deus, e nós buscamos, meu Pai, hoje, Senhor, esse arrependimento. Nós buscamos, meu Pai, essa misericórdia. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Quantos, meu Pai, já ouviram uma vez, ouviram duas, ouviram três, meu Pai, e só foge e não obedece. Meu Deus, acreditam, meu Deus, em verdades que não existem. Acreditam em mentiras, meu Deus. Nós não podemos fugir da tua presença, nós não podemos fugir, meu Pai, dos teus planos. Restitua, meu Pai. Tire, Senhor, muitos que estão, meu Pai, nas barrigas já, Senhor. Quantos estão, meu Deus, já enrolado de algas, meu Pai, descendo às sepulturas, meu Deus, e não conseguem ver, não tem força. Meu Pai, que as decisões hoje, Senhor, sejam decisões poderosas que tragam resultados imediatos. Meu Deus, nós precisamos, meu Pai, chamar a sua atenção, viver uma vida que te agrada, meu Deus. Que essa mensagem, Senhor, entre e traga mudanças, traga um arrependimento sincero, traga, meu Pai, transformação. Eu oro, meu Pai, e peço que o Senhor, meu Pai, venha, a partir desta segunda-feira, a partir destas decisões, a partir, meu Pai, deste chamado, a partir, meu Pai, desta obediência, nos colocar, meu Deus, novamente no teu propósito. Nos coloque no teu plano, nos teus planos novamente.
Coloque, meu Pai, a todos nós no teu plano. Restitua, Senhor. Restaura, levanta, cura, transforma, meu Deus. Eu, meu Pai, peço que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos. Meu Deus, dei, Senhor, daqueles que estão, meu Pai, na sepultura, meu Pai, de uma vida financeira que cada dia mais está descendo. Cada dia mais, meu Pai, coisas estão parando de andar. Travas, bloqueios. Meu Deus, situações que não andam, situações que não se desenrolam, contratos que não fecham. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, e determinamos, meu Pai, e pedimos que o Senhor destrave, desbloqueie, acelere, que contratos venham ser assinados, que clientes retornem, meu Deus, que a bênção retorne, as bênçãos da obediência retorne, meu Pai, para a nossa vida, para a nossa empresa, para a nossa família, meu Deus, e que o Senhor possa derramar, meu Deus, essa unção, esse poder, esta coragem, derrama esse espírito de coragem. Meu Deus, que essa situação venha ser jogada, meu Pai, decisões venham ser tomadas, meu Pai, situações venham ser jogadas no mar. Meu Pai, que decisões sejam tomadas e que tempestades, meu Pai, venham se acalmar, meu Deus. Que a calamidade venha ser cessada. Meu Deus, que o Senhor venha finalizar ciclos, meu Pai, destrutivos, ciclos corretivos, meu Pai, ciclos, meu Pai, que vem trazendo, meu Pai, humilhações, ciclos difíceis, e que o Senhor possa restaurar hoje. Restaura, meu Pai, as vidas. Restaura, meu Pai, a vida financeira dessa pessoa. Restaura a vida espiritual. Restaura o casamento. Restaura o emocional. Restaura a saúde. Restaura a família. Restaura, meu Pai, o espírito, o ministério, o entusiasmo. Restaura a força, a determinação, foco. Coloque, derrame coragem, intrepidez, ousadia. Meu Deus, que o teu povo seja tomado, meu Pai, por este espírito poderoso. E que o Senhor possa, meu Deus, nos dá, meu Deus, essa força, essa sabedoria, esse discernimento, para, meu Deus, encarar, meu Deus, todos os desafios. Meu Pai, se é Nínive que o Senhor quer que nós venhamos enfrentar, meu Pai, essa Nínive, e que, meu Pai, ela seja, Senhor, meu Deus, para a honra e glória do Senhor, porque uma decisão daquela, meu Deus, gerou, meu Pai, mais de 100 mil, meu Pai, ninivitas sendo salvos. Meu Deus, o poder, meu Pai, de um homem andando nos teus propósitos, o poder de uma mulher andando nos seus propósitos, gera, Senhor, nações sendo salvas. Meu Deus, que a nossa vida seja levada, Senhor, a este ponto, que o propósito de Deus venha salvar novas vidas, que a nossa vida, o nosso propósito, meu Deus, venha evangelizar, venha pregar o exemplo da nossa vida, os resultados da nossa vida, as nossas vitórias, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, sim, meu Pai, o nosso espiritual, a nossa paz, venha gerar, Senhor, um resultado que venha arrastar, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos arrastar, Senhor, pessoas. E que nós venhamos, meu Pai, liderar, segundo, meu Pai, as Tuas vontades. Eu peço, meu Pai, que pedidos, meu Pai, situações que não estavam dando até hoje, venham andar. Tem misericórdia do Teu povo. Meu Deus, resgata, Senhor. Eu peço uma restituição hoje. Peço uma restituição para Deus. Peço uma restituição. Porque tem muitos que andaram demais. Tem muitos que estão dormindo. Peça para Deus para te acordar. Peça para Ele te chacoalhar. Peça para você não estar mais dormindo e perdendo a tua vida. Peça para Deus. Me coloque nos teus planos novamente. Se teus planos é honrar a Deus, que fala para Deus. Eu quero honrar o Senhor.
Eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero arrastar. Eu quero que pessoas, meu Deus, sejam convertidas, transformadas através do meu testemunho. Que o Seu testemunho venha gerar transformações. Meu Deus, que esta geração, meu Pai, venha a ser acordada. Meu Deus, e que nós não venhamos mais perder dinheiro, perder tempo, perder a vida, meu Deus. Gastar energia com coisas, meu Pai, fora do propósito. Meu Deus, que nós não andamos mais pelo caminho do arrependimento. Esse caminho, meu Pai, de sempre se arrependendo do que não fez. Mas que nós venhamos ouvir uma vez só, cumprir as Tuas vontades e glorificar o Teu nome. Que possamos ser grandes colunas, grandes pilares, homens e mulheres se tornando Eliaquims, meu Deus. Sim, meu Deus, sustentando e vivendo, meu Pai, um tempo, meu Deus, meu Deus, que sem dúvida alguma será um divisor de águas para a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor, eu agradeço essa mensagem, eu agradeço essa palavra, que ela venha calar, meu Pai, e ela venha, meu Deus, entrar em cada coração, e gerar mudanças, gerar transformações, gerar, meu Deus, a volta, meu Deus, para os Teus propósitos. Porque uma vida, meu Pai, no Teu propósito é uma vida vitoriosa, é uma vida próspera, é uma vida feliz. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos demais essa oportunidade. E que sim, meu Deus, decisões como essa venham gerar, meu Pai, boas novas, meu Deus, grandes resultados, grandes testemunhos. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.